O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divulgou uma nota nesta quinta-feira defendendo a condução do ministro Dias Toffoli no caso envolvendo os escândalos do Banco Master. Sem citar diretamente críticas a ministros ou pressões externas, Fachin afirmou que o STF atua dentro dos limites constitucionais, respeitando a autonomia das instituições responsáveis pela estabilidade do sistema financeiro e pela persecução penal. Vamos ver um trecho da nota do ministro Fachin. Aí está a íntegra da fala do Fachin, e entre as suas falas ele diz que é induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o STF não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para correr sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. O Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar este papel. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. O STF não permitirá que isso aconteça. Ao longo dessa semana, Toffoli entrou no centro do escândalo relacionado ao Banco Master após revelações segundo as quais ele poderia ser um dos reais sócios do resort Itaiaia, no interior do Paraná. Nessa sexta-feira, o jornal O Globo afirmou que a mesma aeronave que levou o ministro Dias Toffoli para a final da Libertadores 2025 em Lima, no Peru, também esteve no ano passado na região do resort Itaiaia. Foram pelo menos 2 datas que coincidiram com as diárias de seguranças que atenderam ao ministro do Supremo. Sobre a questão dos seguranças, o STF também defendeu o comportamento de Toffoli. Vamos ver. Aqui o destaque é este. A segurança do Supremo Tribunal Federal tem por finalidade garantir a autonomia e imparcialidade dos ministros. E ele segue. Diante deste contexto, a atuação da Secretaria de Polícia Judicial do STF observa os preceitos legais aplicáveis de modo a assegurar condições adequadas para o exercício pleno e independente das funções constitucionais dos ministros. Mais cedo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, negou o pedido da oposição ao governo Lula para afastar Dias Toffoli do caso. Outra pessoa que saiu em defesa do ministro Toffoli foi o decano do STF, Gilmar Mendes. Vamos ver a manifestação do magistrado. Ele disse: a decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. Em um Estado de Direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. Decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, afastadas de pressões circunstanciais, fortalecem a segurança jurídica e reafirmam a maturidade institucional do sistema constitucional brasileiro. Já dou boa tarde a Wilson Lima, Ricardo Kertzmann e também a Duda Teixeira, mas começando por você, Wilson Lima. Esse movimento do Fachin não seria mais do que uma defesa ao Toffoli, mas uma defesa corporativista ao STF como um todo, para evitar que abra-se a famosa exceção que vire a regra? Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Ricardo. Mas principalmente boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista. Eu quero começar esse comentário fazendo a seguinte... Eu quero começar esse comentário da seguinte maneira, ó. Foi isso o que o Fachin fez. Ele vendou os olhos. Ele vendou os olhos para o problema. Ele simplesmente ignorou
que existe um problema no Supremo Tribunal Federal. Ele simplesmente ignorou que há um ministro do Supremo Tribunal Federal envolto a muitas suspeitas e que tem ligação direta com o caso Master. Inácio, o que o Edson Fachin fez ontem, o que o Gilmar Mendes fez ontem e o que o Paulo Gonet fez ontem, o que esses três personagens fizeram, parece, sem dúvida nenhuma, uma operação coordenada de blindagem. Porque, leiam, vamos colocar a questão sob perspectiva e colocando isso tudo na linha do tempo. Primeiro veio o parecer do Paulo Gonet dizendo, não, tá tudo bem, o Toffoli pode ficar no caso, não há problema nenhum, não há nenhum elemento que desabone a postura do ministro. Aí depois vem Gilmar Mendes, olha, se o Paulo Gonet falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. E aí, por fim, ao cabo, vem Edson Fachin dizendo, bem, se a Procuradoria diz que está certo, se o Gilmar Mendes diz que está certo, quem serei eu para dizer que tem alguma coisa errada? É muita cara de pau, meu caro. É muita cara de pau. Eles estão vendando os olhos para um problema, como eu falei ontem, um problema que pode dragar toda a justiça brasileira para o buraco. Não por acaso, não por acaso, Wilson, só fazendo uma parte, essa questão da cara de pau, não por acaso, todos esses atores que a gente mencionou aqui, que você falou agora no seu comentário, são os disputantes do Prêmio Óleo de Peroba dessa semana, né, Wilson? Não, pois é, Inácio, pois é, porque você não pode colocar o problema para debaixo do tapete. Tudo bem, né, que hoje é sexta-feira, normalmente tem pessoas que fazem faxina, eu normalmente faço a minha faxina na sexta-feira, mas não dá para colocar a sujeira para debaixo do tapete, Inácio. Essa que é a grande verdade. O Toffoli está no meio de um furacão e olha, eu não lembro, eu sinceramente assim, já cubro Brasília há 15 anos, então eu não lembro de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, que esteja tão enrolado quanto o ministro Dias Toffoli. Ah, você pode me falar, Wilson, mas não tem nenhuma prova, não tem nenhum elemento, não existe nenhuma conta bancária, não há nada não há nenhuma prova cabal que ligue o ministro ao tal resort Itaiaia. Ok, tudo bem, mas parafraseando meu grande amigo Ricardo Kertzmann, mas gente, vamos lá, tem 160 e tantas visitas do ministro no tal resort bancadas, cujos seguranças foram bancados por dinheiro público. Tem voo do ministro para um fórum de Ourinhos, aí ele já aproveitou um voozinho da FAB, aproveitou, fez uma esticadinha para lá. Tem vídeo do ministro Dias Toffoli recebendo André Esteves no tal do resort, como se ele fosse ali um proprietário. Então assim, sabe, Ricardo, eu lembro daquela tua frase, sabe? Se tem cheiro de torresmo, cara de torresmo e gosto de torresmo, tem tudo para ser torresmo. Entendeu? Então, assim, é inacreditável o que a gente está vendo. É inacreditável. E o Dias Toffoli, hoje eu apurei, junto aos integrantes do Supremo, ali a algumas fontes que nós ainda temos lá no Supremo, o que eles falam? O Toffoli não vai largar o osso. Vai levar porrada, diz que ele já está esperando a pancadaria, vai continuar levando porrada e não vai largar o osso. É no mínimo uma atitude prepotente do ministro Dias Toffoli, sabe? Ou seja, vale mais o meu interesse do que necessariamente preservar a justiça como um todo? É assim que a gente vai lidar com o Poder Judiciário a partir de agora? Esse é o exemplo que o Dias Toffoli está dando para desembargadores e para juízes? Ou seja, deixa a pancadaria rolar e as minhas decisões, deixa que a população questione as minhas decisões e ponto final? É assim que a gente vai lidar com esse processo? Inácio, muita cara de pau, é muito personalismo da parte do excelentíssimo ministro Dias Toffoli. E, de novo, é uma decisão pequena diante de todo um conglomerado, diante de todo um ecossistema. Eu acho que o ministro Dias Toffoli, nesse momento, ele poderia pensar no ecossistema de justiça, não é pensar nele. Vai se ter, afasta-se o Toffoli e vai ter mas aí a mídia vai ter razão, ou abre-se uma brecha para que as pessoas questionem as decisões anteriores. Ok, mas você preserva o sistema de justiça como um todo. Você volta a empoderar o Poder Judiciário, você volta a empoderar o Conselho Nacional de Justiça, você volta a dar um limite ético para o Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata todo esse imbróglio, meu caro José Inácio Pilar. Ricardo Kertzmann. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Duda. Boa tarde também, queridos amigos antagonistas.
Enquanto o Wilson ia falando, eu ia pensando em várias coisas e veio à minha mente, em relação a essa história do Toffoli, né? O que ele quer no final das contas, né? Por que ele não larga o osso? E veio à minha mente uma música antiga dos Titãs, da banda Titãs, uma música talvez do final dos anos 80, começo dos anos 90, eu tentei achar aqui rapidamente no Google, e a música chama Desordem, e o refrão é mais ou menos assim: quem quer manter a ordem e quem quer causar desordem. Essa pergunta que eu acho que enquanto o Wilson falava, eu me fazia. O que efetivamente querem estes senhores? Eu não estou me referindo mais ao ministro Dias Toffoli, porque diante de todos os indícios, diante de todos os fatos, que não são de hoje, né? Porque esse caso Master é mais um na trajetória do Dias Toffoli, desde que ele assumiu uma cadeira de ministro, única e exclusivamente por sua proximidade política com Lula, com o PT, porque o tal do notório saber jurídico ou aptidões técnicas para ser ministro do Supremo, ele efetivamente não as tem, e não sou eu quem digo, quem diz foram os 2 exames que ele prestou para juiz de primeira instância e foi reprovado. Mas essa trajetória dele, Inácio, repito, esse não é o primeiro caso. É que talvez este caso seja o mais explícito, né? O mais escancarado, porque além de documentos, né, agora a gente tem imagens também. A cena, né, do repórter do Estadão entrevistando a cunhada dele, perguntando se na casa dela funcionava a sede da empresa, que era acionista do resort. E ela vai e vira para o repórter e fala assim: olha a minha casa, meu filho, entra aqui, vê se eu tenho cara de ser dona de algum resort, né? As imagens, elas saltam aos olhos. Então, este caso, ele chama mais atenção porque a gente tem elementos ainda maiores do que a gente jamais teve. E aí, por isso que eu falo, eu não me pergunto o que quer o Dias Toffoli, né? Mas eu me pergunto o que querem os demais ministros. Essa pergunta eu não dirijo, obviamente, ao Alexandre de Moraes, porque vem um outro caso inédito. Inácio, a gente já teve diversas polêmicas envolvendo o STF, tanto no campo do direito, né? A gente passou por esse processo todo da trama golpista e tudo mais, a história das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, mas tudo isso ficava circunscrito ao campo jurídico. Você tinha correntes que o apoiavam, correntes que o criticavam, gente que defendia as teses dele, outros que não defendiam. O que eu quero dizer é que ainda que a gente conseguisse, na época, no meio disso tudo, enxergar os erros, mas, de novo, estava no campo jurídico. Dessa vez, no caso do Moraes, não é campo jurídico mais. É um contrato de 129 milhões do escritório da esposa dele com o Banco Master, em que ela não teve ainda atuação direta. E que ele, Alexandre de Moraes, sim, já teve pelo menos conversas telefônicas e presenciais com o presidente do Banco Central que foram colocadas sob sigilo. Uma informação exclusiva apurada pelo Wilson que ele trouxe no Antagonista. Ou seja, deixou de ser polêmicas para se tornarem fatos que a opinião pública, fatos que a sociedade assiste atônita e não tem o que fazer. Então, de novo, né, a pergunta quem quer manter a ordem, quem quer causar desordem? E eu, quando esses dias todos escrevendo ou falando, cobrava um posicionamento, né? Cadê os outros ministros, meu Deus? Cadê a turma? Eu, sinceramente, eu esperava que os outros ministros discordassem do que está acontecendo. Quando eu fiquei sabendo da nota do Fachin ontem à noite, opa, o Fachin se manifestou. Caramba! Aí eu fui ler a nota. Ele se manifestou e bateu um carimbo de aprovado. Embaixo disso tudo que está acontecendo. Ele saiu em defesa não do STF. Ele saiu em defesa do Dias Toffoli. Ele saiu em defesa sem citar do Alexandre de Moraes. É de se perguntar para o ministro Fachin, Inácio, se ele acredita nas palavras dele. É de se perguntar para o ministro Fachin, porque eu adoro esses sujeitos indeterminados nas orações que os ministros escrevem. Ele diz assim: quem tenta desmoralizar o STF a fim de promover o caos, põe nome, ministro Fachin. Põe nome em quem está tentando. Porque o senhor não põe nome. E se tem alguém tentando desmoralizar o STF, sinto muito.
Mas são vocês próprios, são os ministros do STF, não dando respostas satisfatórias à sociedade, que estão desmoralizando o STF. Meu Deus do céu, se não há ilegalidade, e não há ilegalidade comprovada, por isso que a gente nunca faz acusação, mas se não há ilegalidade cometida pelo Dias Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, eles que venham a público e mostrem de forma clara, eles devem essa satisfação à sociedade. O Alexandre de Moraes vem e mostra, está aqui o contrato da minha esposa, ela celebrou por isso, foi isso que ela fez, aqui as minhas conversas, não mantenha sob sigilo, com Galípolo, esclarece e pronto. E o mesmo o Dias Toffoli. Um outro trecho da mensagem da nota do Fachin, ele diz, destruir, né, quem quer, é sempre o sujeito indeterminado, quem quer destruir instituições para proteger interesses escusos. Eu trago essa pergunta de volta para o senhor, ministro Fachin. Quem está protegendo interesses escusos? Você não está, Inácio? Wilson, Duda, eu, a sociedade brasileira não está querendo proteger interesse escuso nenhum. Quem está, ministro Fachin? Essa é a pergunta que eu devolvo para o senhor. Olha, Inácio, é indigno, e eu não vou nem comentar sobre a nota do Gilmar Mendes. Eu vou parafrasear o Wilson, eu quero manter minha primariedade, né, aqui nesse caso. Passo a bola para vocês. Ô, Ricardo, só algo rapidinho, porque eu tava no meu comentário, esqueci, antes de passar para você, Duda, desculpa te cortar, querido. Esse caso é tão esdrúxulo e o Brasil é o país da piada pronta. O tal do resort fica numa região que se chama Laranjal, né? Olha que coincidência, né? Tem essa história. Fica numa região chamada Laranjal, lá no interior do Paraná. E sobre essa história do resort, seria muito simples o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, via público e falar o seguinte: olha, eu gosto do tal do resort Itaiaia, sei lá, eu sou bem atendido, tá aqui minha fatura de cartão de crédito, paguei tantas diárias, pronto, resolvido. Mas nem isso ele faz. Duda, na fala do ministro Fachin, por 3 vezes, ele dá a entender que qualquer questionamento em relação ao Fachin não, ao Toffoli, ainda que ele não tenha mencionado o ministro Toffoli especificamente, seria um ataque às instituições democráticas, aos valores democráticos. Quer dizer, ele coloca um assunto que não tem nada a ver, ninguém está aqui questionando as instituições democráticas e usando como escudo. É sempre muito conveniente, né? Qualquer ataque contra alguém dentro do STF vira um ataque a instituições democráticas, ao Estado democrático de direito. Isso cola? Cola, ele está invertendo tudo. Quem está pedindo suspeição do Toffoli ou que as investigações aconteçam sem que o Toffoli fique atrapalhando as investigações, essas pessoas estão pedindo justamente a preservação das instituições brasileiras, estão defendendo a democracia. O que o Fachin está fazendo, ele está incorporando aquela narrativa muito comum no Alexandre de Moraes, né? Aliás, eu publiquei um artigo na Cruzoé sobre isso, que é Fachin encarna Xandão para proteger Toffoli, que é aquela ideia de, olha, qualquer pessoa aqui que esteja criticando ou falando mal do STF estão na verdade, querendo provocar o caos, esses trechos que o Ricardo também sublinhou, né, que querem ir contra as instituições, contra a democracia. Não, nada disso. E ele também tenta desmerecer os críticos falando, essas pessoas têm interesses escusos ou que têm projetos de poder, quer dizer, como se as críticas ao STF só tivessem como motivo uma questão política, e não é isso. Quem está criticando o STF faz isso com total legitimidade, porque tem que fazer. Não dá para tolerar o que está acontecendo. E o Fachin, vergonhosamente, encarna o Xandão. E vamos lembrar, o Fachin era a esperança de alguém que ia trazer alguma lucidez lá para o STF, né, e de que estava propondo um código de ética. Como é que alguém vai agora acreditar que o Fachin vai, de fato, trazer um código de ética para disciplinar quando ele acaba incorporando esse tipo de narrativa falsa e hipócrita que já não convence mais ninguém? Wilson, ainda só para amarrar esse assunto, antes da gente continuar aqui, porque tem muitos assuntos para a gente falar. Existe o entendimento que realmente não queriam abrir uma brecha de questionar o STF como um todo,
de repente, lá dentro eles estão fazendo, olha, vamos nos defender na frente de todo mundo, falar que é um ataque às instituições democráticas, etc. Mas, Toffoli, você se excedeu aqui, devolve para a primeira instância, caminha essa alternativa que já tinha sido aventada, inclusive por você ontem aqui no meio-dia? Inácio, em teoria sim, mas na prática não, tá? Porque o que que acontece? Do que se trata? O Fachin, nas conversas que ele teve junto aos seus colegas do Supremo, e hoje pela manhã eu levantei essa informação, daqui a pouco vou escrever pro site, o que acontece? Ele percebeu que o código de ética não ia avançar. Ele percebeu que ia ficar isolado. E ele já percebeu que começou a ser plantado na mídia alinhada ao Supremo Tribunal Federal, que o próprio Fachin também ele também coaduna, ele também é Endossa. refém, me lembrei agora né? Não, ele é refém desses conflitos de interesse no Supremo, porque o Fachin também tem parentes ligados à advocacia que, ao fim e ao cabo, podem eventualmente ingressar com ações no Supremo. Então, fica parecendo aquela história, né? Sabe aquele ditado popular? Casa de ferreiro, espeto de pau? Então, estava começando a ficar feio para o Fachin lá dentro. Então, nessas conversas, e aí foi importante essa nota do ministro Gilmar Mendes para endossar o Toffoli e para pressionar o Fachin, porque, na verdade, o que o Gilmar fez quando ele se posicionou nas redes sociais? Fachin, para de falar bobagem. Eu estou fazendo aqui, obviamente, que eu estou utilizando aqui de uma licença poética. Pare de falar bobagem, porque está todo mundo no mesmo barco. Não adianta você vir com essa história de código de ética, porque, enfim, você tem parentes na advocacia, eu tenho parentes na advocacia, o Alexandre tem parentes na advocacia, enfim, o Toffoli, ou seja, né? Então, fica muito difícil para você, Fachin, cobrar alguma coisa, sendo que está todo mundo no mesmo barco. Então, na prática, foi isso que aconteceu. Essa nota corporativista do Fachin, ela ilustra justamente esse sentimento corporativista dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vale mais o meu interesse pessoal do que necessariamente o interesse da nação. E é esse que é o problema. Logicamente que eu estou falando aqui de forma genérica, mas isso não se aplica para todos os ministros do Supremo. Mas enquanto tiver uma maioria resistente a enxergar os anseios da sociedade, e isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje. O próprio ex-ministro Joaquim Barbosa, é bom lembrar daquele sermão clássico que ele deu no Gilmar Mendes, acho que foi em 2007, durante um julgamento de uma ação no plenário, quando ele fala, ministro, vá às ruas. Então, assim, infelizmente, esse posicionamento típico do Joaquim Barbosa ainda é exceção no Supremo. A gente espera, né? E eu torço profundamente de que esse posicionamento, num futuro, quem sabe, por um milagre, possa virar regra. Inácio, diga rapidamente. Me permita, você fez uma colocação para o Wilson, né? A respeito de se cola esse discurso de quem critica o Supremo está criticando a democracia, está atacando as instituições. Inácio, assim como vocês, mas eu falo sobre a minha experiência pessoal, falo aqui em primeira pessoa, sobre mim mesmo. Só eu sei o que eu, Ricardo, como jornalista, passei em 2022, né, por defender a democracia brasileira. Eu sei o que eu passei entre amigos, entre grupos de jornalistas, entre veículos de comunicação, para defender a democracia brasileira. E me mantive assim, me mantenho assim, em defesa do Supremo Tribunal Federal, da instituição, da casa. Agora, eu, Ricardo, confesso que eu estou perdendo o ânimo de brigar pelo Supremo, pela democracia, porque eu, olhando para o que acontece lá agora, eu não enxergo o Supremo como essa instância que a gente tem que brigar por ela. Porque se os próprios ministros do Supremo, que deveriam não concordar com isso tudo, se mantêm calados ou quando se manifestam em apoio, por que eu, Ricardo, vou ter que reunir energia, vou ter que me submeter ao meu próprio desgaste para poder defender quem, se eles não defendem a própria casa?